12h30. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E como combinado, a Mina Abreu retornou aos estúdios agora. Ela que começou com as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, com as 10 reuniões extraordinárias que vão acontecer nesta quinta-feira. E já está de volta agora com as notícias da metrópole, atualizando os casos da Covid-19 no Brasil, no estado de São Paulo, na região metropolitana e também na cidade de Campinas. Então, boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, os dados nacionais foram atualizados nesta segunda-feira, feriado de finados. Nós tínhamos até ontem, então, 5.554.206 casos da Covid-19. Lembrando que nós tivemos no país já 4.966.403 pessoas recuperadas da doença. Nós temos até o momento 160.253 óbitos que foram notificados ao Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, os números também são desta segunda-feira: 1.117.795 casos, com 39.346 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, lembrando que especificamente a nossa cidade, que é sede da região metropolitana, os dados ainda são da última sexta-feira e hoje nós teremos às 3 horas da tarde uma coletiva do prefeito e, como consequência, claro, a atualização desses números. Vamos lá. 90.452 casos da Covid-19 na RMC, sendo até a última sexta-feira 37.891 em Campinas, que segue aí com Indaiatuba em segundo número da cidade, da nossa região, 7.813, Sumaré com 6.542 casos, Santa Bárbara do Oeste, 6.202 e Americana com 6.180. Essas 5 cidades, Gabriel, a gente pode perceber que nas últimas semanas, elas, há tempo que elas estão aí nesse ranking das 5 com o maior número de casos, mas elas já faz um pouco mais de 2 semanas que tem mais de 6.000 casos. Hortolândia vem na sequência com 4.517 casos confirmados, Paulínia com 3.966, Valinhos 3.508, Vinhedo 2.135 casos de Covid-19. Na sequência, Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa e na sequência cidades que têm menos de 1.000 casos. Engenheiro Coelho com 931 casos, Santo Antônio de Posse 881, Pedreira 616, Olambra 438 e Morungaba com 186 casos. Você falou sobre esse top 5, né, de casos na região metropolitana e é difícil as cidades elas mudarem porque a diferença de Americana para Hortolândia é muito grande, né? Americana tem 6.180 casos e a cidade de Hortolândia tem 4.517, então é uma diferença aí de mais de 1.500 casos. Então a gente espera... Sim, o que tem acontecido é que às vezes Americana e Santa Bárbara que trocam de lugar. Ficam no top 5, mas... Lembrando que são cidades conurbadas, viu? Americana e Santa Bárbara do Oeste são aí como Campinas e Hortolândia divididas, né? Divididas por uma avenida apenas. Então é difícil mudar esse top 5, mas a gente espera então que esses números eles fiquem mais ou menos por aí estagnados. Agora vamos falar do número de mortes na nossa região, contando que Campinas, até a última sexta-feira, tinha aí 1.317 mortes dos 2.860 óbitos na RMC. Aí, depois de Campinas, nós temos Sumaré com 250 óbitos, Indaiatuba 226, Santa Bárbara do Oeste 193, Americana 169. Na sequência, Valinhos com 162, Hortolândia com 156. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos. Paulínia, Nova Odessa, seguida de Cosmópolis e Montemor, ambas têm 41 mortes registradas, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e aí as cidades com menos de 10 mortes. Pedreira com 9, Santo Antônio de Posse também registra 9, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos.
Bom, Minabreu, informações completas, então, do coronavírus na região metropolitana de Campinas, de acordo com a última atualização que nós temos. Se surgir durante o Câmara Total, a gente atualiza a cidade de Campinas, lembrando que esses dados são de sexta-feira. A qualquer momento deve ser atualizado aí o número de casos e de mortes na cidade. Até porque sexta-feira a gente teve o ponto facultativo, né? Depois do feriado de finados, então com certeza hoje nós teremos aí, vamos aguardar qual vai ser aí esses números, quais vão ser os números, se eles vão pular muito ou se eles vão manter uma estabilidade, que de acordo com as autoridades, Campinas tem mantido uma estabilidade no número de casos. São 3 dias sem atualizar, então a gente vai ficar atento e levar isso em consideração também. Sobre os investimentos na região metropolitana de Campinas, saiu mais uma pesquisa. Isso, a gente sabe que justamente muitos institutos têm observado os impactos da pandemia e no observatório da PUC isso não é diferente. Só que esses estudos, agora que trata da questão de serviços e atividades, ela levou em consideração o primeiro trimestre de 2019 com os investimentos na região metropolitana de Campinas. Olha só, primeiro trimestre de 2019, 15 investimentos feitos na RMC. Desde então, os números vêm caindo, olha, seguidos de 13 investimentos no segundo trimestre de 2019, 12 no terceiro trimestre daquele ano, 8 no quarto, seguido de 4 investimentos no primeiro trimestre de 2020, momento em que a pandemia ainda estava começando. Esses investimentos foram confirmados e houve uma diminuição de 73,3% no número de investimentos aqui na RMC. Acompanhe. Nós podemos atribuir a circunstância de retração econômica que vive o país e também ao contexto da pandemia de Covid-19, que trouxe muitos agravos sociais e uma retração econômica. Diante desse quadro, nós também percebemos que o setor de serviços trouxe um número e um valor de investimentos acima da atividade da indústria e do comércio varejista. Isso, à primeira vista, é positivo. Porém, nós percebemos que os serviços que mais investiram são atividades que podem ser atribuídas como serviços de consumo, de baixo valor. E as atividades e serviços de alto valor, mais intensivas em conhecimento, em tecnologia, não manifestaram um valor significativo de investimentos. Essa realidade do investimento coloca novos desafios para a dinâmica do emprego e da renda na região metropolitana de Campinas. Esse tipo de investimento mais pautado pelo serviço de baixo valor traz a geração de emprego mais precária e o poder aquisitivo mais baixo para as famílias e as pessoas. E, além disso, ainda tem um efeito dinâmico fraco para o desenvolvimento municipal e regional de Campinas. E, de acordo com o especialista, é preciso construir estratégias para alavancar o setor de serviços na RMC. O grande desafio é, daqui para frente, construir estratégias para tentar impulsionar essa atividade de serviços especializados, mais concentrado em tecnologias, em conhecimento, e, além disso, também construir as conexões, a densidade entre os setores produtivos. Em outras palavras, a capacidade do setor de serviços vender para a indústria, o setor de serviços mais especializado se conectar com o comércio varejista. Essa solução estratégica vai possibilitar mais geração de emprego e renda e uma boa dinâmica municipal e regional em Campinas. O estudo oferece essas conclusões para o debate envolvendo as lideranças, tanto do setor público como do setor privado na região metropolitana de Campinas. Bom, Mina, não sou muito bom de matemática, mas eu fui fazendo as contas aqui que você passou. Você falou de 13 investimentos no segundo trimestre de 2019, 12 no terceiro trimestre, foi caindo, né? Isso. 8 no último trimestre e 4 nesse primeiro trimestre de 2020. Então, no total, são 37 investimentos que foram realizados. Foi determinado nessa pesquisa quais são as áreas? Sim, nós tivemos 7 atividades ligadas à saúde, 5 aos serviços de transporte e energia elétrica,
4 ao segmento de energia elétrica e 3 aos serviços de alimentação. E como o especialista disse, é preciso, Gabriel, ter esse olhar justamente para que esse setor otimize a relação de consumo para aumentar e a venda também desses serviços para as indústrias, que agora passaram desde setembro, de acordo com as últimas matérias que a gente tem apresentado aqui, inclusive dados do CIESP, falando desse aumento da produtividade de uma série de coisas e, por que não, tentar aí alavancar o setor de serviço. Nós temos ainda distribuídas outras atividades bancárias, administração pública, rede de esgoto, tecnologias da informação, cultura, consultoria empresarial e a educação. Essa retomada precisa acontecer o quanto antes e não poderia ser diferente, né? A saúde com mais investimentos para os insumos, os hospitais sobrecarregados, questão de campanhas que foram realizadas, então a área de saúde com mais investimentos. Mudando agora um pouquinho para a educação, da saúde para a educação, as inscrições abertas para o professor conectado. Isso mesmo, já foi anunciado pelo governo do estado de São Paulo aí um subsídio justamente para o pessoal comprar computador. E olha só, os docentes da rede estadual que atendam aos critérios e desejam aderir ao programa Professor Conectado podem se inscrever a partir de hoje até 31 de março de 2021 pela Secretaria Escolar Digital, aquela que a gente fala da matrícula, rematrícula. Hoje, lembrando que os serviços da Secretaria Estadual de Educação são, em grande parte, grande maioria, feitos pela Secretaria Escolar Digital, que ou o aluno ou o professor, com seu registro na rede, podem baixar diretamente no seu celular. O programa vai apoiar a compra de computadores, desktops ou notebook ou tablets, subsidiando o valor máximo de R$2.000. A expectativa é atender 161 mil professores que atuam na rede. Para solicitar, o professor deve ministrar aulas ou classes na rede estadual de São Paulo ou ainda exercer a função de professor coordenador. O reembolso será pago em 24 parcelas mensais. Pode ser reembolso total, se a compra for até esse valor, ou parcial, se a compra passar desse valor, que começam a partir de janeiro de 2021 e terminam em dezembro de 2022. Esse reembolso será feito diretamente no contra-cheque, no holerite desses profissionais. Nós temos ainda alguns critérios, viu, Gabriel? Olha só. Perderá o direito ao recebimento da parcela mensal do subsídio o docente que no mês de referência tiver uma falta injustificada, deixar de lançar notas e frequência no diário digital, não cumprir carga horária mínima de 2 horas mensais complementares às horas de aula de trabalho pedagógico coletivo. E todos os critérios completamente você encontra ali na Secretaria Escolar Digital. Lembrando que às vezes a gente tem profissional, por exemplo, que está de licença, então cada um tem que ver a sua situação em relação a esse importante lembrete que daí naquele mês o subsídio com certeza não será lançado, não será devolvido se ocorrer alguma dessas situações que nós mencionamos aqui. E tem bastante tempo, então, para o professor da rede estadual poder se inscrever a partir de hoje, desta terça-feira, até o dia 31 de março. Então, você pode estudar certinho o que é o programa Professor Conectado, o que pode ser feito, o que tem que ser realizado. Você pode acessar o site, conferir certinho o programa e aí, se você quiser, você pode se inscrever, então, neste programa e ter direito, então, a este notebook. Curso para o setor imobiliário, é uma área que está em pleno desenvolvimento aí, Gabriel. Inclusive a gente apresentou recentemente a venda de loteamentos. Campinas, ela é campeã na região metropolitana na venda de loteamentos e o corretor de imóveis faz parte desse know-how aí, desse segmento. E olha só, a
no próximo dia 5, ou seja, depois de amanhã, quinta-feira, às 10 horas, nós teremos o lançamento virtual do curso técnico em transações imobiliárias na modalidade EAD, com transmissão ao vivo do Cresce São Paulo, que é na TV Cresce, no YouTube, Facebook e Instagram. Os materiais instrucionais e as videoaulas com uma linguagem dialógica mais leve, de forma em que o aluno tem o prazer em aprender, foram feitos aí pelos professores do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, né, que é o CETEPS do estado de São Paulo, que numa parceria que foi realizada em 2018 com o Cresce do estado de São Paulo, justamente para essa promoção. Então, você que pretende entrar no mercado imobiliário, ter o seu registro no Cresce, lembrando que a função de corretor tem que ter esse registro, olha só, você pode acessar esses canais, na verdade, tv.crescsp.gov.br, youtube.com/crescsp, facebook.com/crescsp ou ainda no Instagram, que é o @crescspoficial. São os canais em que você poderá acessar aí todas essas aulas e depois tem um formulário que você vai preencher para futuramente aí ser um profissional, um corretor profissional, que hoje tem sido bastante aí demandado na nossa região. E bastante valorizado também, então é uma ótima dica aí de curso para o setor imobiliário depois de amanhã, dia 5, às 10 horas da manhã. A gente vai falar mais sobre curso agora, Mirna Abreu, mas para quem quer ser eletricista, mas esse é um pouquinho mais para frente, para o ano que vem, só que as inscrições já estão abertas. Isso, inscrições abertas para o curso de Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica. A iniciativa é da CPFL Paulista e esse curso são para os moradores. Olha, Campinas, Valinhos, Itatiba, Socorro, Águas de Lindóia, Serra Negra, Itapira e Capivari. Se você mora em uma dessas cidades e preenche os requisitos, nós vamos falar agora. São 16 vagas, totalmente grátis, com aulas realizadas em período diurno, das 8 da manhã às 5 da tarde, entre janeiro e abril de 2021, ou seja, é um curso rápido, por isso que é o dia todo. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro no site www.cpfl.com.br. Você vai ali na aba Trabalhe Conosco e lá você vai acessar justamente preencher um formulário. Inclusive, eles pedem para que as pessoas acessem preferencialmente pelo computador para então preencher esse formulário. Caso o candidato tenha alguma dificuldade em completar a inscrição, deve mandar um e-mail para escola de eletricistas, no plural, @cpfl.com.br. Eu vou repetir, escolas de eletricistas, @cpfl.com.br. Coloca o nome completo, a cidade e o telefone para contato. Tá certo, então. Gabriel, e olha, para participar tem uns requisitos também. Vamos lá, então. 19 anos completos, ensino fundamental completo, mas é desejável que já tenha um ensino médio e possuir a CNH categoria B válida e definitiva. Não pode ser a provisória, que é aquele só de 1 ano, viu, gente? Então, esses são os requisitos mínimos e haverá um processo seletivo. Os testes vão ocorrer entre 23 de novembro e 20 de janeiro, são várias fases. Painel virtual, teste psicológico, teste em altura na prática, entrevista e avaliação técnica. Os locais dos processos seletivos serão informados após a avaliação e aprovação das inscrições. Lembrando que esse eletricista em rede de distribuição é justamente naqueles postes enormes que a gente vê o pessoal trabalhando, uma profissão de alto risco, mas que tem essa lacuna no mercado. Por isso, essa oportunidade, e a CPFL lembra ainda que a participação no curso não garante que essas pessoas vão entrar depois como colaboradores da CPFL. São apenas 16 vagas, então bastante concorrido. Você passaria, Mira, nesse teste de altura para mexer em poste lá em cima? Primeiro porque eu tenho medo de altura, né? Então, eu não me arriscaria de forma alguma e também não sou muito apta
apta a questões elétricas, porque eu queimo vários aparelhos lá em casa, usando às vezes um Benjamin de forma incorreta, uma série de coisas que nesse momento é melhor não comentar. E só lembrando que essas aulas, elas acontecem de forma online, né? O famoso EAD, porque nós estamos vivendo uma pandemia, então com todo o aparato aí da Organização Mundial da Saúde. Por isso que enquanto essa situação não for resolvida, as aulas serão justamente nesse formato EAD, por isso o aluno também deverá ter acesso ao computador e à internet para poder participar por meio dos recursos próprios para essas aulas remotas. Lembrando que a CPFL não vai dar esse material, que é o computador ou acesso à internet. Então, cada um tem que ter, mas havendo aí depois a liberação, a CPFL poderá passar essa modalidade do curso para presencial. Vamos passar de novo, então, o e-mail para quem... O e-mail e o site. Vamos lá. O site, então, é www.cpfl.com.br na aba Trabalhe Conosco. E se você tiver algum problema para fazer a sua inscrição, mande um e-mail para escoladeeletricistas@cpfl.com.br. Mina Abreu, agora para os artistas da nossa cidade ou quem tem um apreço pela cultura, tem oficina no Sesc, né? Tem, olha, toda terça-feira agora o Sesc, não estou querendo furar o Rubens do Cultura Total, mas toda terça-feira a gente tem cultura também aqui, ó, balançando no YouTube, nas redes sociais do Sesc Campinas. Hoje é o lançamento do projeto Cenas de um Picadeiro com apresentações e oficinas. Então, são apresentações de malabares, palhaçaria, mágica, acrobacias e muito mais. Então, são 5 semanas, começando hoje, que o público é convidado para participar desse processo criativo da arte circense. O lançamento é às 19h no youtube.com/Sesc Campinas, tudo junto. Todas as terças-feiras, até o dia 1º de dezembro, vai ter sempre um lançamento simultâneo dos vídeos com essas apresentações dos artistas, sempre às 7h da noite. Além do YouTube, você também pode acessar pelo Facebook e Instagram do Sesc Campinas. Quer fazer a sua inscrição? Anote aí, olha, sescsp.org.br/inscrições. Né? É sem o cedilha, ok? Inscrições, você ali depois recebe, inclusive no YouTube também, coloca um alerta já se você quiser participar toda terça-feira e vai receber aí o alerta de que tem um vídeo novo às terças-feiras até o dia 1º de dezembro. E está aí na tela para quem quiser conferir o YouTube e também o site do Sesc Campinas, para não ficar em casa, para não ficar parado, né? Todas as informações de curso de EAD, informações para quem é professor, informações completas das notícias da metrópole de Campinas. Mina Abreu, a gente recebeu uma mensagem aqui perguntando sobre os dados da Covid-19, a pessoa que está em casa e quiser acompanhar. Existe o site, né? O covid-19.campinas.sp.gov.br. Isso. Se os dados que você quer saber de Campinas, entre nesse site. Gabriel, você consegue entrar por aí para a gente mostrar para o pessoal de casa? Estou com o site aberto aqui. covid-19.campinas.sp.gov.br. Lembrando que nós temos aí os últimos dados da sexta-feira, olha. Nós temos 81.601 casos descartados, pessoas que fizeram exames e não foram detectadas com a Covid-19, 545 casos em investigação, 37.891 casos confirmados, 1.317 óbitos. Descendo um pouco mais, Gabriel, a gente encontra aí os protocolos sanitários para cada setor. Nós temos um geral, né, que é o compromisso da prefeitura, temos as diretrizes, temos aí os cadernos para cada setor, inclusive lembrando que todo mundo precisa, que tem algum estabelecimento, precisa fazer aquele cursinho online, precisa imprimir depois o diplominha de que fez esse curso, sabendo todos os protocolos da Covid-19 e ainda tem um serviço, olha, precisa de ajuda aqui do seu canto direito? Qual é a sua dúvida? É um chat que você conversa diretamente com alguém lá da prefeitura falando sobre alguma dúvida da Covid-19 ou relação a serviços que você tenha usando esse endereço, covid-19.campinas.sp.gov.br.
www.campinas.sp.gov.br. Muito obrigado, então, Mina Abreu, a pessoa que ela não se identificou, mas fez a pergunta sobre a Covid-19 respondida. Então, você volta amanhã com mais informações. Combinado. Então, a gente vai aguardar a coletiva do prefeito hoje à tarde e amanhã trazemos todas as informações.